Bom, vamos continuar a conversar sobre a aposentadoria por invalidez, né? Na última aula nós examinamos a partir do artigo 42 da Lei 8.203, todas as disposições relativas à aposentadoria por invalidez, não é verdade? Agora nós vamos examinar o que nos traz o regulamento. O regulamento vai repetir o que traz a lei com alguns detalhamentos. Então aqui, né, no seção 6, benefícios, artigo 43, nós temos que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência, né, nós vimos que existem situações que exigem 12 contribuições, outras que dispensam a carência. Então, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. A concessão da aposentadoria depende da verificação da incapacidade pelos médicos peritos do INSS e o segurado pode se fazer acompanhar de um médico particular desde que ele pague esse médico. Doença ou lesão de que o segurado já era portador quando ele se filia ao regime geral não confere direito à aposentadoria por invalidez, a não ser que a incapacidade, né, sobrevenha por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. A aposentadoria por invalidez é uma renda mensal de 100% do salário de benefício, vai ser devida a contado dia, né, imediata cessação do auxílio-doença, ou então de imediato, quando não é caso de o segurado ter primeiro um auxílio-doença. A situação é de tal gravidade que ele vai ser aposentado logo por invalidez. Então, aqui nós temos, né, só para lembrar, que o cálculo é feito utilizando-se o salário de benefício, não é isso? SB, a partir da média dos 80% maiores salários de contribuição, e quando eu obtenho o SB, eu vou aplicar 100% e eu vou chegar na renda mensal da aposentadoria por invalidez. Se a perícia médica constata que existe incapacidade total e definitiva para o trabalho, logo a perícia médica inicial já conclui isso. É caso de aposentar por invalidez. Empregado, requer até o 30º dia do início da incapacidade, né? Vai retroagir até o 16º dia, ele recebe desde o 16º. Os 15 primeiros quem paga é o empregador. Se ele requerer apenas a partir do 31º dia em diante, passaram mais de 30 dias, né, do início da incapacidade dele, do afastamento da atividade dele, é da data da entrada do requerimento que ele vai receber o benefício dele. Ele vai perder alguns dias, porque requereu passados mais de 30 dias. Bom, se for um segurado que não é empregado, requer até o 30º dia do afastamento, recebe desde o dia 1º. Se requerer do 31º dia em diante, vai ser a partir da data da entrada do requerimento. Então, aqui, data da entrada do requerimento. Quem for estudar instrução normativa, de vez em quando vai estar vendo essa sigla aqui, DER, data da entrada do requerimento. Quem paga o salário para o empregado durante os primeiros 15 dias de afastamento é a empresa. Tá? Ele vai estar de licença remunerada e, inclusive, gera contribuição para a Previdência Social. A concessão da aposentadoria por invalidez, inclusive transformação de auxílio-doença, tá? Concedido na forma do artigo 73, já já a gente chega nesse artigo, está condicionada ao afastamento de todas as atividades. Uma pessoa que seja, lembra da nossa professora de inglês, que era professora de balé, quebrou a perna. Ela pode se aposentar por invalidez no balé e continuar a exercer atividade como professora de inglês? Não. A aposentadoria por invalidez, ela mesmo quando se transforma, né, um auxílio-doença que já vinha sendo pago, ela está condicionada ao afastamento de todas as atividades. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado, lembram, que necessita da assistência permanente de outra pessoa, vai ser acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1. Eu vou trazer depois esse anexo 1 para vocês. Eu não me lembro se eu trouxe já aqui. Não, vou trazer. Então, esse acréscimo de 25%, ele pode ser pago mesmo que a aposentadoria por invalidez já tenha alcançado o teto.
Os 25% são recalculados sempre que o benefício que deu origem a ele for recalculado e não vai passar para a pensão. Quando o segurado aposentado por invalidez vier a falecer, 100% da aposentadoria por invalidez vai para a pensão, mas esses 25% de acréscimo não vão ser incorporados à pensão. O segurado aposentado por invalidez, ele está obrigado a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único, e independentemente de sua idade, e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. A gente já tinha conversado sobre isso. Observado o disposto no caput, que não tem idade, tá? A qualquer tempo, depois de 10 anos não precisa mais fazer essa revisão, se submeter à perícia, não tem isso. Então, né, observado o disposto no caput, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais, que vão se realizar bienalmente. Então, a cada 2 anos, o aposentado por invalidez vai para a perícia. E se ele for muito velhinho, vai para a perícia. E se ele já está aposentado há mais de 10 anos, vai para a perícia. E se a perícia mandar ele fazer um tratamento gratuito que pode melhorar a condição dele, ele é obrigado a fazer. Desde que esse tratamento não envolva transfusão de sangue nem cirurgia, que são facultativos, o segurado vai ter que fazer esse tratamento. O aposentado por invalidez, que se julgar apto a retornar à atividade, deverá solicitar a realização de nova avaliação pericial. Se a perícia concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cancelada, mas observado o disposto no artigo 49, que são aqueles casos onde ele ainda pode ficar recebendo as mensalidades de recuperação. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data do retorno. Agora, se o segurado se submete à perícia e se verifica a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado, tá? O que vai acontecer? Vai se observar o que está aí nos incisos 1 e 2. Quando a recuperação for total e ocorrer dentro de 5 anos, recuperação total e dentro de 5 anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou da data do início do auxílio-doença que precedeu sem interrupção essa aposentadoria por invalidez. Porque às vezes ele vai direto para a aposentadoria por invalidez, às vezes ele recebe auxílio-doença e depois esse auxílio-doença é transformado em aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria cessa de imediato quando for um empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar na forma da legislação trabalhista. E vale como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Então, ele volta para a mesma função que ele desempenhava quando ele se aposentou, cessa de imediato. Agora, é empregado que teve recuperação total e dentro de 5 anos. Agora, demais segurados que não tenham essa garantia não é um empregado que tenha direito a retornar ao emprego e à função que desempenhava antes na empresa. Então, no caso dos demais segurados, a aposentadoria cessa após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 5 anos aposentado, recebe 100% da aposentadoria por invalidez durante 5 meses. Vamos dizer que fosse um dono de banquinha de revista, ele teve um sério problema de saúde e se aposentou. Já estava aposentado por invalidez há 5 anos, ia completar 5 anos aí, e ele estava no período da revisão, ou ele viu que estava melhor e foi na perícia, enfim. Mas aí o perito diz, o senhor ficou bom, nós vamos ter que
cessar a sua aposentadoria por invalidez. Ele vai, poxa, tomar um susto. Meu Deus, há 5 anos que eu estou fora do mercado de trabalho, eu não sei nem se eu consigo voltar para a minha banca e trabalhar e tal. Aí ele, não se preocupe, nós vamos cessar a sua aposentadoria por invalidez, mas não vai ser assim, de imediato. O senhor vai ainda receber durante 5 meses 100% da sua aposentadoria por invalidez. Mas aí eu posso trabalhar na minha banca? Pode trabalhar na banca de revista. O senhor vai começar a trabalhar, vai oferir remuneração, vai ter seu rendimento do trabalho, mas vai ainda receber durante 5 meses a sua aposentadoria por invalidez. E eles chamam esse período de recebimento da aposentadoria por invalidez, já tendo, né, sido autorizado a retornar ao trabalho, de mensalidade de recuperação. Então vejam que a recuperação aqui foi total e dentro de 5 anos. Existe um caso que é do empregado, que a cessação é imediata, porque ele voltou para a mesma função que ele ocupava na empresa, e existe o caso de cessação após tantos meses, quantos forem os anos de percepção de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e sem interrupção a aposentadoria por invalidez. Bom, então 1 ano recebe 100% durante 1 mês, 2 anos, 2 meses, 3 anos, 3 meses, 4 anos, 4 meses, 5 anos, 5 meses. Recebe mensalidade de recuperação de 100%. Isso quando a recuperação foi total e dentro de 5 anos, e essa recuperação, com esse retorno à atividade aí, tem que ser submetido à perícia médica do INSS. Agora, se a recuperação for parcial ou ocorrer após o período de 5 anos, ou, né, esse ou é bem importante, porque é uma coisa ou outra, ou ainda quando o segurado for declarado apto para exercício de trabalho diverso, do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo. Ele pode voltar a trabalhar, que a aposentadoria vai ser mantida pelo seu valor integral durante 6 meses, tá? Contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses, né? Então, 50% durante mais 6 meses e com redução de 75% por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Então, 18 meses, né? Assim, durante 6 meses, 100%, 6 meses seguintes, 50%, e nos últimos 6 meses, redução de 75%, fica recebendo só 25% da aposentadoria. Se o segurado, se ele retornar à atividade, ele pode requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal. Ah, ele voltou a trabalhar, mas ficou doente, pode requerer auxílio-doença. Voltou a trabalhar e ficou muito, muito doente, que é caso até de aposentar por invalidez. Ele pode entrar com requerimento de aposentadoria por invalidez. Se o segurado requerer qualquer benefício durante o período citado no artigo anterior, a aposentadoria por invalidez somente será cessada para a concessão de novo benefício após o cumprimento dos períodos de que tratam as alíneas B do inciso 1 e A do inciso 2 do artigo 49. Então, olha aqui como é que funciona. Vamos dizer, tá, que um segurado, ele voltou a trabalhar, a perícia autorizou, e ele está recebendo as mensalidades de recuperação, tá? Só que ele, nos primeiros 6 meses que ele voltou a trabalhar, ele está recebendo mensalidade de recuperação de 100%. E nesses primeiros 6 meses que ele foi autorizado a voltar a trabalhar, ele adoece. Aí ele vai pedir um benefício de auxílio-doença, não vai ser concedido. Por quê? Porque enquanto ele está recebendo esse benefício aqui, né, essa aposentadoria por invalidez sob a forma de mensalidade de recuperação de 100%, ele não vai conseguir outro benefício. Tá? Seria até ruim para ele, porque o auxílio-doença é 91% da média, né, dos salários de benefício, da média dos salários, que é o salário de benefício. Então, o auxílio-doença é 91% do salário de benefício. Enquanto ele está aposentado por invalidez, é 100% do salário de benefício. Então, como ele está recebendo, nesse período, 100% da aposentadoria por invalidez, tá? E não vai se conceder auxílio-doença para ele, não. Ele segue recebendo esse montante aqui, que é 100% da aposentadoria por invalidez. Agora, se ele vier a requerer, por exemplo, um auxílio-doença nesse momento aqui, aí sim vai se conceder auxílio-doença, porque é melhor para ele, não é? Ele ter o auxílio-doença de 91% do salário de benefício do que receber 50%, tá? Do valor do benefício.
Então, o que ele diz aqui, se o segurado requerer qualquer benefício durante o período, tá, em que ele retornou à atividade, está recebendo, né, as mensalidades de recuperação, a aposentadoria por invalidez somente será cessada para concessão do novo benefício quando ele estiver aqui ou aqui, tá? E aqui também, gente, só lembrar que nesse período aqui ele está recebendo 100%, quando ele está recebendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, se ele voltou a trabalhar e está, né, recebendo esses 5 meses, 100% da aposentadoria por invalidez e adoecer, ele não vai ter o auxílio-doença, ele só vai ter o auxílio-doença quando acabar esse período de recebimento de 100% da aposentadoria por invalidez, ok? Bom, aí vamos para a instrução normativa. A partir desse momento, só vai assistir essa aula aquele, né, candidato a concurso do INSS, ok? Então, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, vai ser devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência e vai ser paga enquanto ele permanecer nessa condição. Depende a concessão da aposentadoria da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência, e o segurado pode se acompanhar de médico particular às suas expensas. Doença ou lesão de que ele já era portador antes de se filiar ao regime geral não lhe dá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive decorrente da transformação de auxílio-doença concedido a segurado com mais de uma atividade, está condicionada ao afastamento de todas as atividades. Afastamento por incapacidade de todas as atividades, devendo a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez ser fixada levando-se em consideração a data do último afastamento. Porque eu não posso ter alguém aposentado por invalidez trabalhando. Então, só vou ter data de início do benefício da aposentadoria por invalidez quando ele se afastar de todas as atividades. Se ele se afastou primeiro de uma e depois de uma segunda atividade, a que ele se afastou por último é que vai permitir que eu marque a data do início do benefício. Se a aposentadoria por invalidez decorrer de transformação de auxílio-doença, a data de início do benefício vai ser fixada no dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Então, estava de auxílio-doença e depois, né, se transformou em aposentadoria por invalidez. A data de início da aposentadoria por invalidez, a DIB, data de início do benefício da aposentadoria por invalidez, vai ser o dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Se, aqui nós já vimos, a perícia ela constata pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez, se é empregado e requerer até o 30º dia, ele recebe a aposentadoria por invalidez a partir do 16º. Se demorar e for requerer a partir do 31º, aí é da data da entrada do requerimento para frente. E os outros segurados, que não têm os 15 dias pagos pelo empregador, requereram até o 30º, recebe desde o 1º. Requereram a partir do 31º dia, recebe da data da entrada do requerimento em diante, tá? Bom, aí aqui eles falam, né, dessas siglas, né, quando ele fala aqui, por exemplo, ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual especial e facultativo, a contar da DII, é data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento. Então, aqui eu tenho o início da incapacidade e aqui eu tenho a entrada do requerimento. Então, ele chama data de início da incapacidade e data da entrada do requerimento. Tá? Se entre os dois não transcorrer mais de 30 dias, eu vou ter o segurado recebendo seu benefício desde a data do início da incapacidade. Se entre a data do início da incapacidade e a data da entrada do requerimento transcorrerem mais de 30 dias, é só a partir da data da entrada do requerimento que ele vai receber o benefício.
Nós já sabemos que o empregado recebe os primeiros 15 dias de incapacidade do patrão, é licença remunerada para tratamento de saúde. A aposentadoria por invalidez é 100% do salário de benefício esse que é a média dos 80% maiores salários sem aplicação do fator, tá? O aposentado por invalidez, que é a partir de 5 de abril de 91, ele necessita da assistência permanente de outra pessoa, vai ter direito ao acréscimo de 25% sobre o valor da renda do seu benefício, a partir da data do pedido do acréscimo, ainda que a soma ultrapasse o limite máximo do salário de contribuição, independentemente da data do início da aposentadoria. Então, assim, tem um aposentado por invalidez já há algum tempo, que ele não teve direito, naquele momento em que se aposentou, esse acréscimo de 25%, tá? E ele, após algum tempo, ele tem um problema, né, seu problema agravado, e ele precisa dos cuidados permanentes de outra pessoa. Ele pode pedir os 25%? Tá? Pode entrar com o pedido dos 25%, mesmo que ele já esteja aposentado por invalidez há algum tempo. Ah, e o aposentado por idade, que depois adoeceu, ficou inválido, ele pode pedir esse acréscimo de 25%? Não. Esse acréscimo só é pago nos casos de aposentadoria por invalidez, tá? Se a perícia médica, ela conclui, tá? Por ocasião da perícia médica, já se constata que o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez, a perícia deve de imediato verificar se esse segurado precisa da assistência permanente de outra pessoa, tá? Fixando, se for o caso, o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. Então, na hora que a perícia constata que é caso de aposentadoria por invalidez, já verifica se ele precisa do cuidado de outra pessoa para pagar esse acréscimo de 25%, de modo que a aposentadoria por invalidez e o acréscimo começam juntos, no mesmo momento. Reconhecido o direito ao acréscimo de 25% sobre a renda mensal, após a cessação da aposentadoria por invalidez, o valor será pago ao segurado e, no caso de óbito, na forma prevista no artigo 417, aos dependentes ou aos herdeiros na condição de resíduo. Isso aqui acontece, às vezes, quando há alguma discussão quanto ao direito do benefício. Então, vamos dizer que um aposentado por invalidez requereu esse acréscimo de 25%, tá? Num primeiro momento, ele tem esse acréscimo negado, ele entra com recurso e esse processo administrativo vai tramitando. Fato é que quando se decide favoravelmente ao segurado, que ele realmente deveria receber junto com a aposentadoria por invalidez esse acréscimo de 25%, o segurado já não estava mais aposentado por invalidez, ou já tinha morrido. Então, era um acréscimo que era devido desde a data do requerimento, enquanto ele estava aposentado por invalidez. Agora ele não está mais, mas ele não vai receber o acréscimo? Vai sim, porque ele entrou com requerimento lá atrás, quando ele estava aposentado por invalidez, e ele teria direito a receber. Foi indeferido, mas mais à frente ele ganhou essa questão. Então, ele vai receber esse acréscimo durante todo o período do requerimento até o momento em que ele ainda, né, estava aposentado por invalidez. Quando ele deixa de receber essa aposentadoria por invalidez, aí cessa a aposentadoria e cessa o acréscimo, tá? Mas se ele conquistar o direito, ele recebe, mesmo que quando tem a solução final do processo, ele não esteja mais aposentado por invalidez, tá? O acréscimo cessa com a morte do aposentado e não é incorporado à pensão por morte, nós já sabemos disso. Aposentado por invalidez, que se julga apto a retornar à atividade, ele solicita a realização de nova avaliação médico-pericial. A perícia conclui, né, que ele recuperou a capacidade de trabalho, essa aposentadoria será cancelada observando aquelas normas quanto ao recebimento das chamadas mensalidades de recuperação. Verificou a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, excetuando-se aquela situação em que ele retornou voluntariamente à atividade por sua conta e risco, não deu ciência, não deu conhecimento à perícia, que aí não tem história de mensalidade de recuperação quando ocorre retorno voluntário. Aí, retorno voluntário, a aposentadoria cessa de imediato ao retorno da atividade. Então, aqui, repete, recuperação total e dentro de 5 anos, olha este E, tem que ser as duas coisas aqui, tá? Cessa de imediato para o empregado que volta à função que ele exercia na empresa no momento que se aposentou, tem garantia trabalhista de retorno, cessa de imediato. Para os outros,
cessa após tantos meses, quantos foram os anos de afastamento, não é? Só por aposentadoria por invalidez ou por conta de auxílio-doença, em seguida aposentadoria por invalidez. Fica recebendo nessa linha B 100%, tá? Durante esses meses, a mensalidade de recuperação. A recuperação for parcial, ou após 5 anos, ou ele foi, né, declarado apto, cadê? O segurado foi declarado apto para exercício de atividade diferente da que habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida. Então, aquela história que diz assim, recuperou a capacidade laboral, cessa de imediato a aposentadoria por invalidez. A gente está vendo que não. Recuperou a capacidade de trabalho, não foi um retorno voluntário à atividade, eu tenho que analisar, tá? Recuperou a capacidade de trabalho, dentro de 5 anos, recuperação total, cessa de imediato para o empregado que volta para a mesma função que ele tinha na empresa. Para os outros ainda recebe alguns meses. Agora, se a recuperação for parcial ou após 5 anos, ou o indivíduo for declarado apto para atividade diversa, ainda recebe, aqui é um total de 18 meses, 6 meses 100%, 6 meses 50%, 6 meses 25%. Então, não vai cessar de imediato, tendo em vista ele ter recuperado a capacidade e ter sido autorizado pela perícia a voltar a trabalhar. Durante o período da mensalidade de recuperação, apesar do segurado continuar a manter a condição de aposentado, será permitido voltar ao trabalho. Ele foi na perícia, doutor, eu fiquei bom, eu tenho condição de voltar a trabalhar. O médico verifica qual é a situação, recuperação total ou parcial. Ele é autorizado a voltar a trabalhar, mas se mantém a condição de aposentado, ele continua recebendo aqueles valores, tá? E trabalhando, tá certo? E aqui, né, exceto na situação da linha A do inciso 1 do artigo 206, que é aquele empregado que recuperou total e dentro de 5 anos e voltou para o emprego dele, para a mesma função que ele tinha antes, tinha garantia trabalhista, para ele cessa de imediato, tá? Agora, o período, tá, em que ele está recebendo 100% da aposentadoria por invalidez, seja durante aqueles meses, ou seja, durante os primeiros 6 meses daqueles 18 meses, ele não cabe concessão de novo benefício. Agora, durante os períodos em que ele está recebendo, naqueles 18 meses, né, nos primeiros ele recebe 100%, não tem novo benefício. Mas quando ele está recebendo 50% ou 25% de mensalidade de recuperação, aí poderá ser concedido novo benefício. Requerido pelo segurado novo benefício durante o período de recuperação de capacidade, a aposentadoria por invalidez somente será cessada para concessão do novo benefício após o cumprimento daquele prazo, tá, de recebimento de 100% de mensalidade de recuperação. Então, são duas situações, não é? Eu tenho aquela situação onde ele tem 5 anos, recuperou total, recebe, né, 5 meses, né? 4 anos, 4 meses, 3 anos, 3 meses, 2 anos, 2 meses. Não sei nem se vocês enxergam mais no slide, mas vocês já sabem o que é, 1 ano, 1 mês. E naqueles 18 meses, eu tenho os primeiros 6 meses, ele recebendo 100%. Esses aqui são os casos onde se dá recebimento, né, de mensalidade de recuperação, ele ainda é considerado aposentado por invalidez, está recebendo 100% do benefício, mesmo tendo sido autorizado a voltar a trabalhar. Nesse caso aí não cabe, né, concessão de novo benefício. Agora, quando cessa esse período, se o indivíduo adoece, ele pode muito bem requerer o seu auxílio-doença, que ele vai ter direito sim ao benefício. Bom, o aposentado por invalidez que retorna voluntariamente à atividade e permanece trabalhando tem a sua aposentadoria cessada administrativamente a partir da data do retorno. É garantido a esse segurado o direito de submeter-se a exame médico pericial para avaliar a sua capacidade laborativa, quando apresentada defesa ou interposto recurso, conforme o disposto no artigo 179 e 305, ambos do Regulamento da Previdência Social. Bom, eu acho que aqui a gente está passando do nosso tempo. Deixa eu só ver quantos slides eu tenho. Só um instantinho. Tá? Então, aqui
Não, eu vou concluir, são poucos slides, então vamos lá. Então aqui, vamos voltar. Então, o que o artigo 179 do regulamento diz, tá? Que o Ministério da Previdência e o INSS mantém programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios para apurar irregularidades e falhas, tá? Se houver indício de irregularidade na concessão ou na manutenção do benefício, ou ainda ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 4º, a Previdência notifica o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser no prazo de 10 dias. Então, aquele aposentado por invalidez voltou voluntariamente à atividade, retornou ao trabalho, a Previdência descobre, cessa o benefício de imediato ao retorno à atividade. Aí ele entra com uma defesa, ele tem 10 dias para apresentar defesas, para apresentar provas, e ali nós vimos que ele pode, né, se submeter, ele tem direito a se submeter a exame médico pericial para avaliar a sua capacidade de trabalho. Muito bem. O artigo 179 nos diz ainda que essa notificação, que ele tem 10 dias, né, para entrar com defesa, vai ser feita por via postal, com aviso de recebimento, e se ele não comparecer nem apresentar defesa, vai ser suspenso o benefício. Então, ele é notificado, ele tem 10 dias, né? Não era o que dizia aqui? Tem 10 dias para apresentar defesa, acompanhada de provas e documentos, e se ele não aparece, tá, ou não apresenta defesa, suspende-se o benefício e se avisa o beneficiário, tá? E se dá um prazo nessa notificação postal para ele comparecer. Ó, nós estamos suspendendo seu benefício, o senhor tem até o dia tal, né, prazo X, para que o senhor se manifeste. Decorrido esse prazo, concedido pela notificação postal, sem que o segurado traga nenhuma resposta, ou se ele trouxer uma resposta e ela for insuficiente ou improcedente, essa defesa que ele vem apresentar, o benefício vai ser cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário. Então, primeiro se suspende o benefício, tá? Mas depois, se ele, no prazo dado na notificação postal, ele, né, não apresentar nada que seja convincente, ou ele não apresenta nada, ou se apresentar defesa, essa defesa é insuficiente ou improcedente, aí se vai partir para o cancelamento do benefício. E o artigo 305 diz que se o INSS decidir cancelar decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, cabe recurso para o Conselho de Recursos da Previdência. Então, se o INSS cancela o benefício, tá, o segurado que teve sua aposentadoria por invalidez cancelada, a sua defesa foi considerada, né, improcedente ou insuficiente, ele tem direito a recorrer dessa decisão do INSS ao Conselho de Recursos. Ele pode recorrer à Junta de Recursos e esse prazo é de 30 dias para que ele interponha recursos, e aí o INSS vai ter 30 dias para oferecer as contrarrazões de recurso. E a gente vai poder observar isso adiante, esses prazos, quando estiver tratando de defesa e recurso. O aposentado por invalidez, que retorna voluntariamente à atividade e permanece trabalhando, vai ter a sua aposentadoria cessada. Os valores que ele recebeu indevidamente, do momento que ele retornou à atividade de forma voluntária, vão ter que ser devolvidos. E esses valores vão ser devolvidos conforme diz aí no artigo 154. A restituição de uma importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deve ser atualizada nos moldes do artigo 175 e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento, independentemente de outras penalidades legais, tá? E outra coisa importante que é citada naquele artigo é que, mediante requisição do INSS, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por ele contraída junto à Seguridade, relativa a benefícios pagos indevidamente. Então, aquele indivíduo que voltou voluntariamente à atividade, ele voltou a trabalhar como empregado de uma empresa. A Previdência vai exigir que ele devolva as aposentadorias por invalidez que ele recebeu
né, a partir do momento que ele voltou a trabalhar. E o INSS, ele pode requerer, ele pode pedir para a empresa, para que a empresa desconte dele os valores indevidamente recebidos de aposentadoria por invalidez e a empresa devolve aos cofres da Previdência Social. O segurado que retorna à atividade pode requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal, tá? E aqui vem, né, uma questão também que a perícia médica ela deve rever o benefício de aposentadoria a cada 2 anos, a gente sabe disso, para avaliar a persistência, a atenuação, o agravamento da incapacidade para o trabalho, que foi a causa da concessão. Se constatar a capacidade para o trabalho, tá, o segurado ou seu representante legal deve ser notificado por escrito, porque se ele não concordar com essa decisão, ele pode requerer novo exame médico pericial no prazo de 30 dias, que aí vai ser realizado por profissional diferente daquele que efetuou a revisão. Caso o segurado, inclusive o representado por curador, não apresente solicitação de novo exame médico pericial, tá, dentro do prazo, né, aqui de 30 dias, ou se após o novo exame não for reconhecida a incapacidade para o trabalho, o benefício será cessado, independentemente da interdição judicial, tá certo? E aí vai se observar aquelas regras para a questão, né, da mensalidade de recuperação, se a recuperação se deu dentro de 5 anos ou após 5 anos, foi total, foi parcial, enfim. A aposentadoria por invalidez decorrente de ação judicial submetida a procedimento de revisão a cada 2 anos, tá? Em atendimento ao disposto no artigo 71, tá? Então, aqui também o que ele está falando é que uma aposentadoria por invalidez decorrente de ação judicial também vai ser submetida a processo de revisão a cada 2 anos, na forma e condição, né, fixada pela Procuradoria-Geral Federal. É vedada, esse aqui é importantíssimo, é vedada a transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em aposentadoria por idade para requerimentos efetivados a partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do decreto 6.722. Antes, uma das formas de cessação da aposentadoria por invalidez era convertendo essa aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Quando a gente estiver estudando a aposentadoria por idade, a gente vai ver que isso não é permitido mais. Então, para requerimentos efetivados a partir de 31 de dezembro de 2008, não se pode mais converter a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em aposentadoria por idade. E aqui nós encerramos, tá, os comentários sobre as disposições contidas na IN 45 sobre a aposentadoria por invalidez. Até a nossa próxima aula.